Olá, pessoal! Hoje, quinta-feira, é dia da aula de História e de Geografia. Então, hoje vamos começar esses dois blocos na apostila 3, tá? Primeira página aqui de História. Vamos ver os dois capítulos que vamos estar estudando esse bimestre. Capítulo 5, Lugares de Memória, que é isso que nós vamos começar hoje. E o capítulo 6, Histórias Preservadas. Hoje vamos começar aqui na página 4, que é esta página aqui. Olha aqui o título, Lugares de Memória. E vamos até a página 6, tá bom? Geografia, História, da página 4 até a página 6. Lugares de memória. Aqui nessa primeira imagem a gente já consegue observar uma casa, né? Uma casa familiar, uma residência, onde vemos provavelmente o vovô e a vovó dessas crianças, né? E aí eles estão numa sala, né? Conseguimos observar que na sala tem fotografias na parede da família. Temos também ali uma biblioteca, na verdade um estante, né? Com uma coleção de livros, com alguns itens que lembram algo que faz parte da memória da vida deles, como uma boneca, um troféu e alguns outros objetos. E ali vemos que a avó está mostrando para os netos algumas fotos, ou seja, está contando um pouquinho sobre o passado deles, dos pais deles, sobre a vida deles, histórias que eles guardam na memória. Então vamos começar aqui? Neste capítulo, vamos estudar um local muito especial, no qual uma parte importante da sua história de vida acontece: a casa onde você mora. Então, a casa onde você mora é um local muito especial da sua vida, porque é aí nesse local onde uma boa parte da sua vida está acontecendo, né? E é desse local que vão ser criadas memórias que vocês vão levar para o resto da vida, tá? Através de fotos, de vídeos, de conversas, de tudo aquilo que vocês puderem se recordar daqui a alguns anos. Então vamos lá? Vou ler esse poema para vocês. O lugar onde eu moro. Impressionista se chama esse poema. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Quem escreveu esse poema é a autora brasileira Adélia Prado. E nesse poema, ela está contando um pouquinho de uma lembrança que ela tem da casa dela, né? Ela fala o quê? Que ela se lembra que durante uma época o pai dela pintou a casa dela de alaranjado, né? Um alaranjado bem brilhante, é isso que ela se lembra. E durante muito tempo ela morou nessa casa, né? Como ela diz aí no poema. E que, como ela mesma dizia, como ele mesmo dizia, o pai dela, que a casa dela parecia que estava constantemente amanhecendo. Por que será que ele dizia que a casa dela estava constantemente amanhecendo? Por causa da cor. Como ele pintou essa casa de alaranjado, brilhante, de manhã, quando está amanhecendo, a luz do sol não é assim brilhante, meio amarelo, meio alaranjado. Então, a cor da casa, olhando de fora, parecia que essa casa estava sempre amanhecendo, estava sempre de manhã, sempre ao amanhecer do sol, tá? E aqui algumas perguntinhas que vocês devem estar respondendo. No poema, lemos que o pai da criança pintou a casa de certa cor. Que cor foi essa? Como você imagina ser uma casa amanhecendo? Que cor você imagina que seja uma casa amanhecendo? E agora o que vocês têm que fazer aqui nesse desenho? Tá vendo que ele tá sem cor nenhuma? Vocês vão pintar o desenho desta página de acordo com as características citadas no poema. O que sabemos da casa? Que a casa ela era alaranjado brilhante. Então é assim que você deve pintar essa casa, tá bom? E em volta vocês pintam da cor que vocês quiserem, tá? Porque se dá a entender que tem que ser pintado assim como se estivesse amanhecendo o dia em volta também, tá? Até porque a gente tá vendo aqui que o sol tá nascendo. Página 6. Aprender é divertido. O pintor Vicente Van Gogh viveu há muito tempo na Europa, um lugar distante do Brasil. Naquela época, ele pintou a casa onde morava. Ele a chamou de a Casa Amarela. Observe a imagem dessa pintura. Então, aqui é um quadro do Vicente Van Gogh, um pintor muito conhecido da Europa, e nesse quadro ele representou a casa onde ele morava.
E ele deu, inclusive, o nome do quadro de A Casa Amarela, porque a casa era amarela, como podemos ver aqui. Só que ele não desenhou apenas a casa dele, ele também desenhou a casa dos vizinhos, um pedaço da rua, né? Uma árvore que tinha ali do lado, para que, através desse quadro, a gente conseguisse imaginar ali como era o local onde ficava a casa dele também. Agora, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer como Vicente Van Gogh, só que você vai desenhar o lugar onde você mora. Então, você vai desenhar a sua casa, tem que prestar atenção no formato das portas e das janelas, é para desenhar da melhor maneira que você consegue a sua casa como ela é. Então, se ela tem uma árvore na frente, você vai desenhar a árvore. Se ela tem porta, janela na frente, você vai desenhar o portão, vai fazer no formato que é a porta, o portão, das cores que são a parede, essas portas, tá? Pode também desenhar um pedacinho da casa dos vizinhos que tem ao lado, a cor que elas são, como que é a rua, você tem que desenhar como é a sua casa na verdade. E depois responder as perguntas sobre isso, comparando as duas imagens. Pinte os quadrinhos que indicam diferenças entre o lugar onde você mora e o lugar pintado por Vicente Van Gogh. Então, você só vai pintar o que tem de diferente do local onde você mora, do local onde o Vicente Van Gogh morava. O que tem de diferente? Se for a cor da casa, você vem aqui e pinta a cor da casa, onde está escrito cor da casa. Formato das janelas, formato das janelas. Você vai pintar apenas aquilo que for o quadradinho que corresponde àquilo que é diferente do local onde você mora, tá bom? História termina aqui. Vamos para geografia? Então, geografia. Lá na frente, o bloco azul, também vamos começá-lo hoje. 2 capítulos vamos estar vendo esse bimestre. Capítulo 5, o vai e vem no bairro, que é o que vamos começar hoje, e o capítulo 6, comunicação. A aula de hoje começa aqui na página 4, aqui ó, o vai e vem do bairro, e vai também até a página 6, tá bom? Então, vamos lá? O vai e vem no bairro. Lembram que na apostila 2 nós estudamos como é o bairro, onde vocês moram? Vimos que o bairro é dividido em quarteirões, que tem muitas casas, tem bairros que tem indústrias, tem bairros formados só por indústrias, tem bairros que só tem moradia, só casas, tem bairros que tem casas, moradias, mas também tem comércio. Vimos muita coisa sobre o bairro, vimos que algumas pessoas trabalham no bairro onde moramos, e nós vamos começar a estudar um pouquinho mais sobre o bairro, tá? Tanto que aqui tem a imagem de um bairro, tá? Vemos uma rua, o movimento dos carros, das pessoas, tá? Então, vamos lá? Nesse capítulo, vamos falar a respeito da cultura nos bairros, do vai e vem das pessoas e sobre os meios de transporte. Vamos observar como eles estão presentes no nosso dia a dia e o quanto são importantes para a realização de várias atividades, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre o bairro e sobre os meios de transporte que tem o nosso bairro. Lembrando que o vídeo de História e Geografia tá junto, mas você pode assistir História, parar, fazer atividade, assistir Geografia, parar e fazer atividade, né? Não precisa assistir tudo na sequência, não. Pode dar uma pausa para estar assistindo primeiro um, depois o outro. Vamos lá? Observe as imagens de alguns bairros brasileiros que são conhecidos por apresentarem características culturais de outros países, percebidas nas construções de casas e ruas. Então, aqui, pessoal, imagem de 2 bairros brasileiros, um no Rio Grande do Sul e um em São Paulo. Esse bairro aqui fica no centro de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. E ele é muito conhecido por ter várias construções alemãs, típicas da Alemanha. Esse outro bairro é o bairro da Liberdade, que fica em São Paulo, tá? E ele foi colonizado por japoneses, ou seja, os japoneses que vieram lá do Japão mesmo, alguns anos atrás, muitos deles vieram morar neste bairro. Por isso que nesse bairro existem tantas características do Japão, que vemos as lanternas iguais tem no Japão. Tem muitas lojas de produtos japoneses, de comida japonesa. Nesse bairro ainda vivem muitos descendentes de japoneses. Da mesma forma que nesse bairro aqui, no centro de Gramado,
que também foi colonizado por alemães que vieram da Alemanha alguns anos atrás. Nesse bairro tem muitas características da Alemanha, comidas típicas, o estilo da construção das casas, tá? Isso ocorre porque muitas pessoas deixaram seu país de origem e vieram ao Brasil, trazendo seus costumes e modos de vida típicos dos lugares onde viviam. Então, elas vieram para cá e trouxeram seus costumes, suas danças, suas músicas, a maneira de se alimentar, os tipos de comida, os costumes que eles tinham lá na terra deles, né? Agora aqui para vocês responderem. Você conhece ou já ouviu falar em algum desses bairros? Você já ouviu falar em algum desses bairros? Sim ou não? B. O que mais chamou sua atenção em cada uma dessas imagens? Resposta pessoal. O que mais te chamou a atenção aqui e o que mais te chamou a atenção aqui? C. Nas imagens é possível perceber as influências culturais na formação do bairro? A gente consegue perceber que houve influência de algumas pessoas nesse bairro? Sim, né? Como? Através das construções, né? Pela imagem a gente consegue ver que através das construções existe uma influência cultural de outros países. Página 6, a cultura nos bairros. A busca por melhores condições de vida faz muitas pessoas se mudarem de um local para o outro. Então, por que as pessoas mudam de uma cidade para outra, de um país para o outro, de um estado para o outro? Em busca de uma melhor condição de vida, em busca de emprego, né? Desse modo, cada um contribui com o seu trabalho e sua cultura para a formação do bairro ali para onde vai. E aqui tem um exemplo disso. Essa feira se chama Feira de São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro, e é um exemplo de representação cultural de um bairro, tá? A feira surgiu no encontro de muitos nordestinos, né? Pessoas que vêm dos estados do Nordeste e vieram para o Rio de Janeiro para morar, para trabalhar. E essa feira surgiu do encontro deles. Eles se reuniam, né, aos finais de semana. E ali eles faziam as comidas e cantavam e dançavam músicas típicas do Nordeste. Com o surgimento desses encontros, surgiu essa feira que vende produtos típicos nordestinos. Hoje, essa feira é um importante espaço cultural, visitado por pessoas de diversos lugares que gostam de ir lá para conhecer, para comprar artesanato, para conhecer a comida e a cultura do Nordeste brasileiro, tá? A atividade com o lápis de cor laranja, pinte as frases que retratam a diversidade cultural de alguns bairros brasileiros, tá? Então, aqui tem 3 frases, vocês devem pintar a primeira e a última, tá? Que são as frases que estão falando sobre a diversidade, né, de cultura que existe em alguns bairros brasileiros que nós vimos hoje. O primeiro fala do bairro da Liberdade, que nós vimos ali a foto, e o último da cultura nordestina aqui nessa feira. Esse do meio, que fala sobre Maceió, nós não podemos pintar. Por quê? Porque não tá falando na aula, então a gente não sabe se isso é verdadeiro, tá? Então vamos pintar o que vimos hoje, a primeira e a última frase, tá bom? Essa número 2 aqui não precisa fazer, certo? Então, é só enviar as fotos das atividades. São 2 páginas de história e 2 páginas de geografia. E amanhã a gente volta com a aula de matemática. Um beijo a todos. Tchau, tchau.